Então, você assistiu a aula passada, né? Então, é o seguinte, o que nós estamos tentando criar com a leitura desse meu pequeno ensaio? O horizonte que vai nos fornecer, um horizonte de sentido que vai nos fornecer a chave de leitura para as três peças, né? E para a quarta também. Agora, me ocorreu o seguinte, que é uma coisa diferente do que nós fizemos na primeira temporada, assim chamada primeira temporada, onde eu suponho que eu retirei a chave de leitura do próprio texto, né? Cuidado marcado atravessado pelo passo da proximidade, o feminino, em contraste, às vezes em contradição, com cuidado atravessado pelo patos da distância, o masculino. Essa foi a chave de leitura que me parece que brota, ou que pelo menos tem acolhida no texto. Não é uma chave de leitura que eu imponho desde fora o texto, como em geral se faz com as análises, leituras psicanalíticas ou sociológicas, não é? Que você usa o texto como uma ilustração de uma coisa que não é do texto, que é da tese que está orientando a leitura. Eu acho que isso tem validade, mas para mim isso não me emociona, e eu acho que isso não faz justiça à grandeza do texto, né? Então, propus o seguinte, buscar no texto, chama-se assim, uma leitura imanente, né? A sua própria chave de leitura. Isso foi feito na primeira temporada. Aqui, eu acho que o empreendimento está sendo de outro tipo. E me ocorreu agora que nós podemos chamar do empreendimento de leitura, podemos chamar assim, de um empreendimento animado, ainda que talvez não tenha sido consciente, mas esteve presente, de um viés ou de um ânimo, animado por um ânimo é terrível, né? Mas vamos lá, por uma provocação, por uma intenção, algo de corte benjaminiano, Benjamin, né? Que foi o objeto da minha dissertação de mestrado texto, as teses sobre o conceito de história, não é? Então, ali, viu, Dark? É um texto que fala, são um conjunto de, não são de teses, na realidade são um conjunto de aforismos, né? Não sei quando, não lembro, uns 20, que fala, oi, Anitta, que fala sobre o que o Walter Benjamin chama de tarefa do historiador materialista. Ele fala sobre a tarefa, do que seria, o que deve ser a tarefa do historiador, que ele chama de historiador materialista. Uma espécie de uma prescrição ao modo aforismático do que seria isso. E tem coisas muito interessantes, talvez a coisa mais importante ali, ele mesmo diz que ele faz acho que ele diz isso, uma revolução copernicana. Então, teve a Revolução Copernicana, teve a apropriação dessa revolução por Kant, e agora teríamos essa revolução apropriada por Benjamin. Então, a Revolução Copernicana é o quê? A substituição do geocentrismo pelo heliocentrismo, ou seja, muda o centro em torno do qual giram as demais coisas. O Kant faz isso, né? Também. Na relação sujeito-objeto, ele inverte. O Kant mesmo identifica, caracteriza a sua filosofia do conhecimento, que é uma relação sujeito-objeto, porque ele inverte a relação do objeto e sujeito. E o Benjamin, ele também diz isso na relação presente e passado. É que vai chegar aqui onde eu estou querendo chegar. E veja, eu estou começando a ler as três peças com a leitura desse pequeno ensaio que eu escrevi acerca da engenharia genética, né? Então, muito bem. Então, o que seria, por Benjamin, a função do historiador? Inverte o centro
é o presente. E o passado gira em torno do presente, inverte. Ou seja, é o presente que fornece as chaves de leitura do passado. E não o passado que fornece as chaves de leitura do presente. Essa seria a revolução copernicana de Benjamin. Ou seja, certas coisas do passado ficam como que condenadas a uma obscuridade, vão ficar condenadas a uma obscuridade, enquanto uma luz proveniente do presente as resgate da obscuridade. E seria assim. Então, o presente teria um caráter, que ele mesmo diz, messiânico. O passado lança mensagem, estilhaços, ele fala, estilhaços messiânicos, esperando como se fossem mensagens, como eles chamam, mensagens lançadas em garrafa ao mar, à espera que um presente as resgate. É o presente, portanto, que pode resgatar essas mensagens que ainda não encontraram audiência. Enquanto não encontram audiência, essas mensagens ficam na sua obscuridade. Então, é o presente que resgata. Então, veja, o que eu estou tentando propor? Agora ficou claro para mim, né? Eu estava operando isso inconscientemente, agora está na consciência. A engenharia genética e os seus possíveis efeitos, ou seja, algo do presente, lança uma luz ao passado, de tal maneira que nós possamos encontrar, à luz disso que o presente coloca, engenharia genética, os seus efeitos, nos fornece uma chave de leitura que nos permite ter uma leitura que atualiza com grande potência o embate entre Zeus e Prometeu. Então, ou seja, a chave de leitura não está diferentemente. A chave de leitura para a segunda temporada, diferentemente do que aconteceu na primeira, não está brotando, ou pelo menos botando apenas do texto. Ele está brotando desse encontro do texto com o presente, ao modo benjaminiano. Então, a questão da engenharia genética e seus possíveis efeitos fornecem uma luz que atualiza com muita propriedade, com muita potência, aquilo que está no texto primeiro de Ésquilo e depois de Sófocles, cada um à sua maneira, do que aparece no texto de Ésquilo como o embate entre Zeus e Prometeu. No segundo texto, entre Édipo e o destino. E no terceiro texto, entre o humano e o divino. Uma ocasião. Então, a engenharia genética fornece um lugar de mirada que permite que a gente recomponha aquilo que está no passado de uma forma que faz com que o passado esclareça não só o presente, mas esclareça também o passado. Então, é o presente que esclarece o passado. Então, seria assim, uma abordagem benjaminiana, tal como expresso nas teses sobre o conceito de história. Tá? Muito bem. Bom, eu acho que esse texto que eu trouxe aí à leitura nos ajuda, porque como se fosse a engenharia genética, o estado da arte do empreendimento prometeico. A engenharia genética não nega Prometeu, o realiza. Nós não podemos dizer, mas poderia haver outras possibilidades de realização do Prometeu que não fosse engenharia genética? Poderia ser, em tese, sim, mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu no Ocidente é que a engenharia genética é a realização real, efetiva, de um ideal prometeico. E nós perdemos ouvidos para ouvir a palavra de Zeus. Então, de certa maneira, esse curso agora, na segunda etapa, tem como objetivo ouvir Zeus.
ouvir Zeus de uma maneira que ainda nós não temos ouvidos para ouvir, porque a gente não tem um conceito adequado. Porque a gente ouve Zeus por um viés cristão ou por um viés, digamos assim, esotérico, oba-oba, de uma idealização do mito, que eu acho que também não faz jus nem a Ético, nem a Sófocles, nem a Eurípides. Tá? Então, nós vamos primeiro tentar, a partir desse texto que eu escrevi, viver o presente para que essa vivência do presente nos forneça material para redimir o passado. Redimir o passado, ou seja, ler o texto de Ésquilo e de Sófocles como texto da nossa atualidade. Isso que seria redimir. Tá certo, Teresa? Faz sentido? Tá claro, gente? Tá claro, não. Eu apresentei, a gente vai tentar trabalhar isso. Tá certo? Então, vamos ler o texto clássico à luz do presente e desse presente como engenharia genética. Então, a engenharia genética é um tema, não é um tema apenas de engenharia ou de técnica. É um texto que é um tema de dimensão ontológica, não apenas ôntica, não apenas sociológica, não apenas de engenharia, não apenas de genética. É um tema que, na sua raiz mais profunda, faz menção, faz apelo à questão do ser. Tá? Então, muito bem, é disso. Né? Então, a gente vai ficar vamos perder não, vamos nos ocupar com esse tema aí durante algumas sessões, né? Até nós nos sentirmos suficientemente calçados para a leitura do texto do Ésquilo, tá? Entendendo sempre aí que é Zeus versus Prometeu. Ésquilo apresenta a forma paradigmática do que está em questão em engenharia genética, em Sófocles, em Eurípides, em Aristófanes. Tal como na primeira temporada. O que é que faz? Ela coloca os temas em estado puro, quimicamente puro. Isso acontece em Sófocles como um drama do herói. Isso acontece em Eurípides como um acontecimento da ordem da psique. Então, Ésquilo apresenta os temas de uma forma paradigmática. Sófocles desce, não ao padrão humano exatamente, mas ao padrão do herói, que toma esses temas na medida humana, mas a medida humana não é capaz de suportar a grandeza desses temas, por isso o herói esquiliano, sofocliano é um herói trágico. E isso em Eurípides acontece como um fenômeno da psique. Isso vai ser mantido. Então, é importante a gente manter essa cronologia, porque é uma cronologia que vai das ideias puras até a realidade, vamos dizer assim, impura do acontecimento, como acontecimento psicológico na polis, Eurípides, com o momento intermediário do Sófocles. Né? Fizemos isso no primeiro, vamos fazer isso no segundo. Muito bem. Então, no primeiro, no Ésquilo, que é o acontecimento ao modo puro chamamos, podemos dizer, dos arquétipos, o que nós temos aí é Zeus e Prometeu, o confronto. Então, vamos fazer uma primeira aproximação, rudimentar, mas não falsa. Rude, mas não falsa. Tendo sempre como
um horizonte de sentido, o mito do Gênesis, naquela célebre passagem que a gente tem trabalhado tanto nas quartas-feiras, que é do Jardim do Éden até isso que a tradição chama de queda. E nós não vamos chamar de queda, vamos chamar de inauguração do fenômeno humano. Não vamos usar o conceito queda, porque o conceito queda remete ao conceito de pecado que é estranho às nossas preocupações. Não é? Então, ele tem, portanto, a passagem de uma situação para uma outra, que ainda não está inaugurada. O que se tem é o Jardim do Éden. E o que se vai ter é uma aventura que ainda não tem, que não tem orientação nela, que é a aventura humana, que vai se construir com o suor do rosto. Então, nós podemos pegar esse mito judaico e jogar lá para o mito grego, dizer o seguinte, que o que governa, o Jardim do Éden são governados por forças. Forças que encontram em Zeus a sua expressão coordenadora. O Jardim do Éden tem um dinamismo, aquilo que põe e repõe, podemos chamar isso de história natural. Se a gente pegar assim o vocabulário e a perspectiva da ciência, nós podemos dizer o que acontece no Jardim do Éden, da perspectiva da ciência, o que acontece lá é a história natural. E a história natural, portanto, por que história? Porque registra as mudanças. Então, se há mudança, há história. Onde não há mudança, não há história. Então, o Jardim do Éden é o lugar onde acontece isso que, de uma perspectiva, vamos dizer, científica, chama-se história natural. E a história natural tem as suas potências internas e tem a sua gramática imanente. Então, vamos chamar de Zeus, entender Zeus como a lei que organiza, que coordena todas as leis que dinamizam esse processo da história natural. Então, há uma história natural, há um processo em curso, há um processo dinâmico de mudança. Quando o mito grego chama essas forças que animam essa mudança de deuses, isso significa dizer, trazer essas forças para um terreno da inteligibilidade. Significa dizer que essas forças não são anárquicas e essas forças não são autodestrutivas. Então, há uma legalidade imanente funcionando no Jardim do Éden. Há dinamismo, há história, mas essa história não é anárquica, porque ela é presidida por deuses. Numa perspectiva científica, diríamos, ela é presidida por leis da natureza. São modos diferentes de dizer, porque são ditos a partir de perspectivas diferentes, porque têm interesses diferentes. Tá certo? Então, Zeus é uma voz que vem daí. E de onde vem a voz de Prometeu? Que personagem é esse? Vamos dizer assim, é um personagem que encontra plena realização, por exemplo, na engenharia genética. Muito bem. Então, o mito judaico e o mito grego contam uma mesma história. Todos os demais mitos de origem contam essa mesma história. O que significa? Havia uma realidade governada por uma legalidade que era imanente a ela. Nós chamamos de natureza. Nós chamamos da natureza em progresso. Chamamos isso de história natural.
Só que, num determinado momento da história natural, que no mito judaico chama-se o momento do Jardim do Éden, acontece um acontecimento que, uma vez acontecido, esse acontecimento agora se desdobra, não mais subjugado, submetido à lei que antes submetia tudo. Esse é um momento decisivo. É como se agora o mundo a realidade se duplicasse. A história natural continua nos seus progressos, segundo as suas leis, que lhes são imanentes. Imanente porque vem desde ela, não vem desde fora. Mas, num certo momento da natureza, surge alguma coisa que continua se movimentando, que também se movimenta, melhor, que também se movimenta, mas não se movimenta mais no ritmo e nos ditames da lei da história natural. Então, agora nós temos duas histórias. A história natural que continua e uma outra história que acontece a revelia, em alguma medida, da história natural. Isso não é um acontecimento qualquer. Ou seja, depois de 6 bilhões de anos desde o Big Bang, aconteceu um fenômeno inédito. Agora nós temos uma realidade que se movimenta segundo uma outra legalidade, que não a única legalidade que até então vigeu. Zeus é o porta-voz do último estágio da legalidade imanente à história natural. Mas surgiu uma outra realidade que se movimenta também e começa a construir história. Quem é o patrono? Qual é a legalidade imanente a essa nova história que surge e que insiste em realizar-se às expensas, em alguma medida, autonomamente em relação à história natural? Temos duas histórias agora, a história humana e a história natural. Prometeu aparece como patrono da insurgência, dessa nova história. E, evidentemente, Zeus é o patrono da história natural, no seu estágio, no estágio último, no seu estágio último, no estado da arte. Então, o embate entre Prometeu e Zeus é o estágio, esse contencioso reconhece que esses dois processos agora caminham em paralelo, obedecendo a leis internas distintas. Então, qual vai ser e qual deve ser a relação entre essas duas histórias? O mundo se duplicou, o real se duplicou, onde havia uma única processo histórico natural, agora tem dois. Sendo que o segundo guarda, em larga medida, a autonomia em relação ao primeiro. Qual deve ser a relação desses dois processos? Este é o fundo do embate entre Zeus e Prometeu. Eu vou tentar identificar Prometeu com o impulso antropocêntrico, que significa dizer o impulso que acontece não no interior da história natural, e sim no interior da outra história que surge, a história humana, que reivindica ganhos crescentes de autonomia em relação à história natural e depois, em segundo momento, não só de autonomia,
de submissão da história natural à história humana. Isso acontece na engenharia genética como uma forma paradigmática dessa intenção. Tá certo? Então, a engenharia genética, que é um fenômeno da nossa contemporaneidade, mais cedo ou mais tarde, nós já vamos ter que nos encontrar com isso, veio para ficar, então, reatualiza, não ao modo da cultura, da erudição, reatualiza o embate entre Zeus e Prometeu ao modo da vida concreta. Então, é o presente que está resgatando os conteúdos do passado. Agora, talvez, nós possamos recolher a garrafa, a mensagem, a garrafa que foi lançada aos mares por Zeus e Prometeu, com a capacidade de ler essa mensagem como jamais aconteceu na história da humanidade. Por quê? Porque nós temos a engenharia genética. Tá certo? Então, foi esse É por isso que eu trouxe o texto da engenharia genética como preâmbulo para a leitura de Prometeu Acorrentado, de Édipo Rei, de Hércuba e de As Nuvens. Tá? Está esclarecido isso? Alguma questão preliminar, Tereza? Quanto a isso? Não, Luiz, está bem situado aí. Está bem amarradinho? Tá. Ainda, está tudo bem, Margarete? Tá tudo bem. Tá muito bem. Então, isso tudo para justificar por que eu trouxe o texto, né? É um texto de ocasião, foi um texto feito por encomenda, e talvez hoje eu escrevesse esse texto de outra forma, mas está escrito, vamos aí. Muito bem. Então, a gente começou a ler. Deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui o texto, que está meio complicado. Engenharia genética. Então, engenharia genética tem um patrono. O patrono é Prometeu, e Prometeu é o outro de Zeus. Né? Prometeu é como se fosse, portanto, a serpente do mito judaico. A serpente é o outro de Deus. A serpente diz assim: não, vocês não vão morrer, vocês vão abrir os olhos e vão se tornar como deuses. O que é? Vão dar início a outra história. Deus governa a história natural e vocês vão ser o governo da sua própria história. Olha só, cara. A história natural tem uma legalidade imanente. A história humana tem uma legalidade imanente? O Hegel vai dizer que sim. Se esse for o nosso curso, eu espero que seja o curso de quarta-feira, o Hegel vai responder essa questão. É como se Hegel dissesse assim para os Zeus: olha, Zeus, eu estou com Prometeu, mas fique tranquilo, Zeus, porque isso que Prometeu desencadeou, isso também tem uma legalidade. Não é ao modo da legalidade natural, não, mas é tão imanente, tem uma legalidade tão imanente à história humana como tem uma legalidade imanente à natureza. Não se preocupe, Zeus. Essa é a voz hegeliana, que vai dizer assim, que vai dar um argumento para Prometeu que Prometeu não teve, porque Prometeu é o outro de Zeus. Hegel é a solução dialética desse conflito. Entendeu, Tereza? Entendeu, Dark? Entendeu, Moscarzinho? Anitta. Hegel supõe ser a síntese dialética desse conflito. Não porque ele é o fodão, é porque a história apontou na própria história a síntese. Então, era natural que Zeus e Prometeu se estranhassem de início. Porque não era possível que não acontecesse dessa forma. Por quê? Porque dentro de uma legalidade surge outra. Dentro de um dinamismo surge outro.
Só que Zeus é patrono desse dinamismo porque ele sabe que esse dinamismo não é anárquico, que é governado por deuses, que encontram, apesar das suas contradições, uma síntese que é expressa por ele, porta-voz da síntese, Zeus. Prometeu, ele despertou uma força e ninguém sabe que essa força também tem uma legalidade imanente. Entende? Então, aos olhos de Zeus, Prometeu aparece como irresponsável, não sem razão. Então, precisou passar 30 séculos para Hegel intervir no debate e dizer: o espírito é a síntese de Zeus e de Prometeu. Podemos pôr fim a essa mútua suspeita, Zeus suspeitando de Prometeu e Prometeu suspeitando de Zeus. A história nos mostrou isso, Hegel. Eu sou o porta-voz da história. Não é Hegel propondo a história, é Hegel reconhecendo que isso se realizou na história. Isso chama-se filosofia da história. Eu vou tentar falar isso com propriedade no curso das quartas-feiras, depois que a gente encerrar essa primeira visita a Selitempo. Tá certo? Tá certo, Dark? Tá certo, não. Estou só fazendo um spoiler, apresentando aí. Para colocar, né, as coisas nos seus devidos lugares, tá? Muito bem. Então, a engenharia genética é a resolução, vamos dizer, a engenharia genética vamos dizer, o estado da arte do impulso prometeico, mas talvez de uma forma que pudesse surpreender o próprio Hegel. Esse é o nosso problema. Eu não sei como o Hegel veria isso. A inquietação que isso nos traz, isso está no meu texto ainda de forma meio cifrada, no meu ensaio, a inquietação que nos traz, viu, Dark, viu, Tereza, viu, Margarete e Anita, a inquietação que nos traz é que talvez o espírito não seja capaz de conter a energia desse Prometeu 2.0, que é a engenharia genética. O conceito de espírito em Hegel é aquilo que pega, absorve todas as energias liberadas por Prometeu, mesmo as contraditórias, mesmo as guerras, e faz com que essas energias, mesmo em contradição umas com as outras, sirvam, em última instância, como motivo de progresso do próprio espírito, porque ele tudo abarca no movimento dialético e, em última instância, ele acaba ganhando porque ele dá saltos na sua própria constituição como espírito. Entende isso? Isso é o Hegel. Agora surge, com a engenharia genética, vem uma suspeita de que talvez isso que a engenharia genética libere, o espírito não seja capaz de suportar, de conter e se desfragmentar. Esse é o nosso problema. Isso chama-se pós-modernidade. Fala aqui, eu sei que eu provoco o Dark. Vai lá, querido. Não, vou explicar a você o que você está colocando. Então, você está colocando... Você vai explicar. Espírito... Isso chama-se mansplaining. Você vai explicar para mim o que eu disse. Exatamente. Eu acho que é por aí. Porque o que acontece é o seguinte, você, então, coloca a impossibilidade do espírito de explicar... De dar conta, de conter nele... De explicar, vamos dizer, de explicar, dar conta conter nele. Explicação vem depois. Conter nele, sem se fragmentar. Isso tá. Que a engenharia genética está liberando. Esse é o problema. Essa é a suspeita. Tá. E por que você coloca essa suspeita? O que faz você acreditar nisso? De que o espírito não é capaz de fazê-lo? Isso. Ok. É importante. Esse é o tema. Isso aí é o Zeus falando. Né? É Zeus. A gente precisa da voz a Zeus. Né? Isso aparece no meu texto. Esse é o tema que vai atravessar as 4 peças. Tá? Por que surgiu esta suspeita de que Hegel, talvez o seu espírito, que até então tudo conteve, talvez ele não possa conter isso, que esse segundo Prometeu 2.0 desencadeou. Essa é a suspeita. Tá? É o tema do nosso curso. A gente não é para responder, é para vivenciar essa questão nos 4 textos. Tá certo?
E no final, se a gente puder responder, tudo bem. Se não puder, vivemos, vivenciamos a temática. Essa é a chave de leitura. Tá? Encontrando o quê? A geleia genética com Zeus e o embate Zeus e Prometeu. Tá? Ou o homem destino no Édipo Rei, homem e o divino na Écuba e filosofia e sofística em Aristóteles. Fala, Dark. Desculpa eu explicar a você porque é vício de professor. Não, tudo bem. Desculpa, desculpa. Não, a gente Agora, é desse tipo mesmo. Por que você escolheu a engenharia genética? Não escolheu, por exemplo, energia nuclear, por exemplo? Não entendi, Dark. Por que eu escolhi o Por quê? que você não escolheu a energia nuclear? Por que você não escolheu Ok. Podia ser Porque também. eu acho que essa é mais significativa do que a engenharia genética, até pelo seu processo destrutivo. Ok, vamos trazer isso aí. Ok, engenharia genética é igual a mc ao quadrado. Isso aí é igual a mc ao quadrado, é o segredo oculto de Prometeu. É o nome científico de Prometeu. É igual a mc ao quadrado. Muito boa. Então, essa forma de Einstein que você pega para tratar a energia. Deixa eu colocar um negócio. Porque matéria é Zeus, energia é espírito. Sim. Se você sai do campo humano, você consegue talvez explicar isso melhor. Se você estivesse tratando com inteligência artificial, com essa questão de você criar nas máquinas a capacidade de pensar, você tira completamente essa questão que você coloca, que é a história humana. A história humana passa a gerar uma outra história. Aí é que eu acho que está um grande problema, que a gente podia refletir um pouco. Não o Hegel, porque o Hegel está perfeito, na minha opinião. Não, mesmo quando trata... Para saber se ele continua vigiando. Se Hegel continua vigiando. Eu acho que no trato da questão humana parece que sim, inclusive na engenharia genética. Vamos ver. A gente pode duvidar. Então é o seguinte, ok, Dark, vamos pegar assim. Então, quando eu falo engenharia genética, vamos pegar isso como, a partir dessa intervenção do Dark, vamos entender também assim, quase como um arquétipo, um caso típico. Ou seja, aí está a questão também do Einstein. É igual a mc ao quadrado. O que é isso? Isso é prometeico. O que significa? Na matéria tem uma energia contida que pode ser liberada. Isso é Prometeu. Prometeu liberou uma energia que, uma vez liberada, quem é que vai segurar essa parada? Isso é Prometeu. Isso é a fórmula do Einstein, que faz que a matéria, a natureza, tem dentro dela alguma coisa que pode escapar e que segue um curso que não está dado pela matéria. Isso é Prometeu, cara. Massa é Zeus e a energia é Prometeu. Vou trabalhar isso aí. Né? Ou seja, enquanto a energia está contida na massa, tudo bem. A história natural dá conta disso. Mas ela tem um segredo oculto. Um segredo oculto. Ela é energia condensada. Isso é Prometeu, que liberou a primeira fagulha dessa energia. Zeus fica assim, isto vai dar merda. Porque até então, a matéria ela se desdobrava como energia calada e se desdobrava ao sabor dos fenômenos físicos, químicos e biológicos. Mas aí, não, mas tem uma coisa ali. Isso é Prometeu que liberou. Prometeu que liberou. A energia na matéria. Só que a energia é contida pelo espírito. O rei vai dizer, calma, Zeus, mas essa energia encontrou outro lugar de contenção, que é o espírito, que tem uma gramática interna. E eu, na minha fenomenologia do espírito, vou mostrar que gramática é essa, vou mostrar que essa história é uma história que não deve amedrontar ninguém. Só os reacionários, só os que remam contra a corrente. Aí o rei nos apazigou. Aí vem a engenharia genética, que está liberando uma energia, não da matéria do corpo humano, para um lugar, mas que lugar é esse? Será que um espírito vai conter? É isso que o Sloterdijk está querendo, no Regras para o Parque Humano, né? Está querendo lidar. Então, nós podemos dizer que Sloterdijk e Habermas, de certa maneira, reproduzem o embate contencioso entre Zeus e Prometeu. Tá certo? Esse é o nosso percurso. Tá? Tá certo. Então, está esquentando, né, cara? Está esquentando. Muito bem, querida. Então, vamos lá pegar o texto. Todo mundo está com o texto na mão? Ei, Margarete. Margarete, seus glaucos olhos.
Está com o texto na mão aí? Tá, Tem que Tereza? quebrar o Tô com texto. Tá, Margarete, Dark. Então, fiz a primeira parte aqui, né? Situei, peguei a capa da Der Spiegel, olha de novo, Der Spiegel aí de novo. Der Spiegel iniciou o curso do Heidegger, Der Spiegel está aqui iniciando esse curso com essa capa, né, emblemática, na sua edição de 27 de setembro, né? Fiz aniversário há pouco tempo, de 1999. Der Spiegel coloca aí figuras que eu já descrevi, né? E apontei para uma nova querela. Uma querela na Alemanha dos historiadores, né? Que era sobre o passado nazista. E agora uma querela entre filósofos acerca disso. Né? Então, o Habermas, Habermas, né? Habermas é o Habermas, né? Já está vivo, né? Ele reagiu muito fortemente, para não dizer violentamente, a esta conferência proferida por Sloterdijk, Regras para o Parto Humano, uma resposta à carta de Heidegger sobre o humanismo. Então, Heidegger escreveu uma carta ao seu tradutor francês, o Jean Beaufret. O Jean Beaufret é o tradutor do Heidegger em francês, né? Escreveu: professor Heidegger, é possível ainda dar algum sentido, tem alguma serventia ainda o uso da palavra humanismo, humanismus em alemão, né? Então, o Heidegger diz assim: olha, o Beaufret preferia conversar com você, né, pessoalmente, porque a palavra escrita prisona um pouco, mas ele fala, né? Essa conferência, essa carta, que é um dos textos mais conhecidos do Heidegger, mais célebre, né? Consta da edição Os Pensadores, e é ali que ele vai dizer a famosa imagem que o ser habita a linguagem, né? O ser humano é o pastor do ser, né? A morada, a linguagem é a morada do ser, e vai, de certa maneira, não vou dizer relativizar, mas contextualizar essa palavra humanismo, que nós podemos dizer, essa palavra humanismo é uma realização do impulso antropocêntrico. É uma realização, portanto, do impulso patrocinado por Prometeu. Ele relativiza isso, né? E o Sloterdijk, acerca da engenharia genética, ele chama de antropostécnica. Ele relativiza, ele considera a questão da engenharia genética à luz de uma reavaliação dessa formulação do Heidegger acerca do humanismo. E o Habermas reage muito, ele faz uma espécie de uma campanha, ele visita as redações dos jornais alemães, né? E fazendo uma carga muito forte contra o Sloterdijk. Segundo Habermas, Sloterdijk estaria trazendo de novo à baila um tema que ainda era um tema de uma ferida ainda não cicatrizada, que era a questão do empreendimento nazista de eugenia. Então, veja só como isso tem a ver com Zeus e Prometeu. Se a gente entender Zeus como guardião de uma história natural que acontece de per si, a história natural acontece de per si, sobretudo na visão grega, de per si. A história natural acontece por fenômenos naturais. Isso que é de per si. A natureza é o próprio sujeito do seu progresso, da sua dinamismo. Aí, muito bem. Aí, num certo momento desse progresso, desse dinamismo, surge um ser, um animal, Adão e Eva, que, portanto, estão ainda na história, totalmente submersos na história, na noite eterna da história universal, da história natural, ou seja, estão no Jardim do Éden, mas aí há o desenvolvimento gradativo de uma faculdade que a tradição depois vai chamar de espírito,
de uma faculdade que lentamente vai se desenvolvendo, e na medida que ela se desenvolve, esse ente, que antes do desenvolvimento dessa faculdade estava totalmente submerso na história natural, ele vai ganhando crescentemente autonomia frente à história natural. E, na medida que ele vai ganhando autonomia frente à história natural, ele vai construindo agora uma nova história, uma história que não é natural, que é uma outra história. Então, agora temos ganhando a vida com o suor do seu rosto. Então, ganhar a vida com o suor do rosto, em última instância, engendrou isso que nós podemos chamar de história humana. Então, tem a história natural e a história humana. Só que, com a engenharia genética, se produz uma outra, como eu falo isso? Uma outra clivagem, acontece uma clivagem. Até então, a história humana se realizava pelo domínio de objetos e pela transformação dos objetos, mediante a técnica, de tal maneira que as forças da natureza fossem crescentemente postas a serviço do interesse humano. Isso é um momento paradigmático da maior revolução acontecida na história da humanidade, que é a Revolução Neolítica. De tal maneira que antes e depois. Antes nós temos a pré-história, ou seja, a ausência de história. Por que a ausência de história? Porque é um viver do mesmo modo, quase que eternamente. Se vive de um mesmo modo, não há história. Então, a pré-história é a ausência de mudança que vai se acumulando no transcurso. Mas com a Revolução Neolítica, não, aí começa a história. Que a partir daí, toda mudança é incorporada a um patrimônio que supõe que a próxima mudança supõe a mudança anterior, num progresso, num processo cumulativo. Isso só foi possível porque pela técnica, porque se colocou forças da natureza a serviço, o homem controla. A agricultura, agora, ele não apenas caça, ele domestica os animais da maneira que ele tem carne e leite, sem precisar mais caçar, porque ele dominou uma parte da natureza posterior. Então, essa revolução neolítica, todas as demais revoluções são apenas, assim, dizendo assim, comentários de pé de página acerca da revolução neolítica. Inclusive a revolução industrial, que faz, a seu modo, o que foi feito na revolução neolítica. Então, não há uma ruptura, uma solução de continuidade entre a revolução industrial e a revolução neolítica. O que é? Domínio das forças da natureza. A engenharia genética coloca essa coisa num outro lugar. A engenharia genética não guarda uma relação de continuidade com a Revolução Neolítica e com a Revolução Industrial. Por quê? Porque o seu objeto de intervenção não é o fora do homem. O objeto da sua intervenção é o próprio corpo humano. Até então não se tinha ainda chegado a esse ponto. Então, pela primeira vez, o objeto da intervenção e da mudança não é o objeto fora, é o corpo. Então, eu disse no meu texto, a engenharia genética ela pode significar uma segunda revolução neolítica. O que significa? Que dá início a uma outra coisa que até então era insuspeitada. A revolução neolítica deu origem à civilização, à história humana. Antes era pré-história, ou seja, a ausência de história. Eu digo que a Revolução Industrial e a Revolução Burguesa não são rupturas em relação à Revolução Neolítica, são a sua consequência. Agora, a revolução da engenharia genética é uma ruptura. Pode ser. Porque é inédita, que pela primeira vez toma-se o próprio corpo humano como objeto da intervenção. Ou seja, elevar a um nível que ainda não foi elevado o dito divino. Vais ganhar a vida com o suor do seu rosto. Nós ganhamos até então a vida com o suor do nosso rosto, dominando o objeto fora de nós, a nosso serviço. Agora,
a uma torção. Não apenas o que está fora de nós como objetos está sendo manipulado segundo certos interesses. O próprio corpo passa a ser... Vou falar só a última frase para te passar a palavra, o Dark. Nesse documentário chamado Homo Sapiens, do Peter Corre, que eu recomendo vivamente para ser lido durante esse nosso curso, tem no YouTube, é um documentário extraordinário, que fala sobre isso, né? Engenharia genética, ele fala sobre eugenia, né? Não engenharia genética, eugenia. Os projetos políticos nos Estados Unidos, na Suécia, na União Soviética, e, sobretudo, aí encontrou seu lugar no nazismo. E esse tem uma epígrafe que é de um pensador Galton, que ele fala assim, a eugenia, uma coisa assim, realiza rapidamente o que a história natural levaria muito tempo para realizar. Então, a história natural é uma história dos mais aptos, né? Da adaptação dos mais aptos. Então, há uma seleção natural pela seleção, na evolução, a partir da seleção dos mais aptos, pelas mudanças dos genes e tal. Então, a natureza tinha uma forma intrínseca de aprimorar-se a si mesmo, essa forma intrínseca de autoaperfeiçoamento intrínseca, e estaria dito na teoria da evolução. Ele fala, então, é próprio da natureza o aprimoramento das suas formas. Ele fala, então, a eugenia, que no nosso tempo agora chama-se engenharia genética, segundo Galton, não é à toa que o Peter Corre toma isso como epígrafe do seu documentário, diz assim, agora a eugenia busca cumprir os desígnios da natureza, mas num ritmo que a natureza não pode cumprir porque ela é lenta. Acompanhar, porque ela é lenta. Então, é assim que a eugenia tentou se justificar ideologicamente. Nós apenas estamos apressando ao modo humano o que a natureza já... os desígnios da natureza. Isso é uma tese central do Mein Kampf do Hitler. Tomar a natureza como um pretenso modelo da natureza como um modelo para o ser humano. Isso é central no nazismo, na ideologia, e é assim que ecos disso que o Habermas supõe encontrar no texto do Sloterdijk. Né? Então, para isso aí, são as orientações que vão estar nos perseguindo. Então, a história humana, a história natural e a história humana, encontrando aí como Zeus e Prometeu como porta-vozes desses dois registros distintos. Fala, Dark. Deixa eu colocar algumas coisas aqui, quer dizer, dúvidas que eu tenho sobre isso. A primeira ideia que você coloca de que é a primeira intervenção que se processa de forma a atuar em cima da matéria que constitui o homem, corpo. Então, essa é a sua colocação. Eu diria a você que, desde o Neolítico, todas as mutações buscadas na ação do homem, buscando ter consciência do que é a natureza, influenciaram o seu próprio corpo. Mas não nessa medida. Todas. Mas não nessa medida. Não, peraí. Tudo tem o seu tempo, quer dizer, tudo tem o chamado espírito do tempo que o Hegel toca. Né? Sim, isso é a primeira coisa. Essa questão do progressivo aperfeiçoamento, você contesta por ser ex ante, não ser ex post. Sua contestação está no fato de que essa intervenção se dá antes do corpo se materializar, se dá depois do corpo materializar. Não é isso? Porque se eu for levar adiante seu raciocínio, dentro da lógica exposta, eu vou me tornar contra a vacina. Vou me tornar contra a vacina. Porque a vacina é uma intervenção feita no corpo, no sentido de defendê-lo de ataques de outros agentes. Né? Por isso que eu fico preocupado quando você contesta a visão de Hegel, dizendo que a eugenia
conspira contra a tese do espírito, da consciência. Porque, na verdade, eu entendo assim, o que foi feito no progresso, desde o Neolítico até hoje, foi uma progressiva conscientização do gênero humano de quais são as leis naturais que constroem Zeus, o que Zeus controla, vamos dizer assim, como você coloca. Tá? Essa consciência foi progressivamente sendo buscada e sendo atingida. Quando você fala de Darwin, por exemplo, na questão dos mais aptos, é uma forma de entender o processo como a natureza faz a seleção das espécies. Né? Das espécies é feita pela visão. Então, veja bem, a gente tem que ter um certo cuidado, na minha opinião aqui, singela opinião de aluno, não de professor, de que a questão da eugenia ela não é uma intervenção, na minha opinião, que retira o espírito, ou retira a síntese que se faz entre a consciência e a natureza. Simplesmente acelera, como várias outras coisas aceleram. E tem o espírito da sua época. A nossa época é essa. É como se eu estivesse deplaterando contra o meu espírito da minha época. Porra. Aí eu não consigo entender como é que a gente vai resolver esse problema. Mas isso é uma outra questão que vai para as próximas. Não, essa questão é a questão também presente. Eu tento, Dark, argumentar em favor da tese contrária à sua nesse artigo meu, nesse pequeno ensaio. É só que ele está muito... Espera aí. Eu não tenho tese, não. Não, sim, essa questão que você levantou. Né? A questão da você... Então, mas a engenharia genética, a vacina já não é uma forma de engenharia genética? Eu diria que não, porque ela não altera corpos, como a engenharia genética promete alterar. As vacinas modernas, que fazem a alteração do ADN, do vírus, são vacinas que alteram a forma. Mas isso não cabe essa discussão aqui. Não, cara, essa discussão é pertinente. A gente entender se o espírito efetivamente... A grande questão está aqui, naquilo que você falou. Hegel não consegue encaixar o tempo que nós estamos vivendo no seu discurso da filosofia e história. Isso, aí é que está o problema, para mim. Sim. Eu acho que dá para encaixar. Então é o seguinte, o elemento é... Ok, então vamos tentar dar uma formulação assim. Vamos trabalhar com ele. Não está no meu texto esse tema, essa ideia, essa formulação. Essa formulação, essa hipótese de trabalho que a gente vai testar aqui, que é entender Hegel como a filosofia hegeliana, como as tentativas de síntese entre Zeus e Prometeu. Por que síntese? Porque contém os dois. Isso é síntese hegeliana. Não nega, ele resolve essa contradição na famosa supra-assunção, na famosa, como chama, superação dialética. Né? Eu nunca tinha visto assim, achei muito interessante. Porque, portanto, o espírito é forte o suficiente para conter isso que antes do seu pleno desenvolvimento do espírito pareciam forças dilacerantes, altamente dilacerantes. Zeus Prometeu, ou seja, se Zeus vige, Prometeu se desespera, se Prometeu vige, Zeus se desespera. Então, contém-se ambos desespero como momento constitutivo da sua própria grandeza, a grandeza do espírito. O que eu estou dizendo é que a engenharia genética pode despertar uma força, é igual a mc ao quadrado, uma energia, que esta formulação hegeliana do espírito não será capaz de conter isso que vai sair daí. Essa é a hipótese. Eu digo mais, e nós percebemos esta inquietação inconscientemente. Não precisa estudar Hegel para ouvir os vagidos deste monstro que está por nascer, que está nascendo. Entende? Isso me parece como um dos elementos constitutivos dessa experiência vaga, difusa da pós-modernidade. A gente vai juntar esse curso de sábado com o curso de quarta-feira. Tá?
Eu só estou apresentando a planta baixa. A gente vai erguer o nosso edifício, né, mediante a leitura. Mas é importante que fique claro e a sua contribuição está ajudando no esclarecimento do terreno no qual nós estamos ingressando. Tá certo? Muito bem. Então, história natural, história humana. Então, o que o Hegel nos diz? A história natural tem uma legalidade imanente, e a história humana também. A natureza não é autocontraditória, não se dispõe contra si mesmo, e a história humana também, porque ambos têm governo. O governo da natureza e o governo da história humana, que é a razão. Ok. A engenharia genética coloca uma situação que é inédita, porque agora o olhar humano prometeico de transformação não se dirige apenas a objetos fora, e sim ao objeto interno, não como vacina, como mudança genética, que é legada à descendência, diferentemente da vacina. Se eu tomei vacina contra a poliomielite, meu filho teve que tomar também, porque isso não foi legado. Agora, a engenharia genética lega. Primeiro, essa é a sua intenção. É uma outra coisa. Não pode, portanto, ser assimilado às vacinas, porque produz descendência. Né? Isso que descende, ainda se pode ser chamado de humano, ainda está contido no dinamismo do espírito, tal como expresso por Hegel. Eu tenho minhas dúvidas e vamos expressar essas dúvidas no curso. Né? Eu apresento de início algumas razões para essa suspeita nesse meu texto. Está certo? Então, é o seguinte, eu vou ter que encerrar às 19 horas, porque eu vou... Por causa do Botafogo. Botafogo é com motivo... Botafogo, porra. Eu sei, não fica escondendo, não. Eu vou ao hospital, mas, pô, com radinho no ouvido, né? Eu sei. Então, vamos lá, queridos. Vamos lá, nosso texto. Está todo mundo com o texto na mão? Só falta aqui meu iPad tornar-se amigável. Vamos lá, iPad. Não sei. Luiz, Fala. Luiz, eu tiro uma dúvida. O Tira, documentário que você falou do Homo Sapiens é de quem? Peter Corren. Ah, tá. Olha, eu recomendo vivamente. Vivamente. É um documentário, é como se fosse uma tese, tanto esse como o que ele fez do nazismo, a arquitetura da destruição, o nazismo como um projeto estético, são extraordinários, são teses, tem todo o rigor de uma tese de doutorado, todo o rigor, citações, tudo, mas apresentado na forma de um documentário. É maravilhoso. Ambos, maravilhoso. O nazismo como um projeto higiênico e estético. A estética como higiene, a higiene como estética e ambos como política. É maravilhoso, cara. Quer conhecer a alma nazista? Está ali. E esse empreendimento eugênico, da eugenia. Maravilhoso, cara. Muito bem feito. É um documento que eu sempre recomendo que se assista e vem muito a calhar aqui com as nossas preocupações. O nome é Homo Sapiens 1900. É esse aí. Peter Corren. Peter Corren tem no YouTube. Tem com legenda ou com tradução, como chama, dublagem, né? Agora, eu insisto que se leia, viu? Então, digo assim, lá no segundo parágrafo, na primeira retranca aqui do meu texto, está dito assim, engenharia genética e a dimensão arquetípica. Então, por exemplo, para entender isso, vamos pegar os arquétipos como elemento mediante o qual podemos lançar luz a essa questão, que aparentemente é uma questão apenas técnica. Quer dizer, não é questão técnica, é uma questão que, em última instância, remete à questão ontológica do ser humano. O ser humano e o ser. Né? Então, vou fazer apelo aos arquétipos como via, na tentativa de encontrar a melhor inteligibilidade possível para o tema. Eu digo assim, contudo, a possibilidade de manipulação do genoma com fins eugênicos, é disso que trata a engenharia genética, manipulação do genoma, ou seja, não é apenas para o meu corpo, é para os corpos que sucedem aos meus, a minha descendência, portanto, não se trata apenas de uma questão de vacina para resolver o meu problema,
Eu como um Deus, um Prometeu, eu estou querendo também determinar a humanidade que surge a partir de mim. Isso é inédito. Isso é inédito. Com que autoridade? A partir de que interesse? A partir de que visão de mundo que eu estou projetando um futuro? Não para a minha vivência, não para a sociedade. Não apenas tentando interferir na sociedade para que a sociedade seja de acordo com certos valores. Não, o próprio corpo humano, que é a instância imediata da nossa experiência. Portanto, é levar o programa prometeico mais adiante, dar um passo adiante, controlar os objetos, mas também agora controlar um objeto a partir do qual nós realizamos nossa existência, que são os nossos próprios corpos tomados como objeto. Então, a possibilidade, contudo, diferentemente do que aconteceu com a querela dos historiadores acerca do nazismo, contudo, a possibilidade de manipulação do genoma com fins eugênicos, de melhoria, melhor, né? Boa, né? Melhores condições físicas, eugenia, supostas melhores condições físicas para o acontecimento do fenômeno humano. Então, a possibilidade de manipulação do genoma com fins eugênicos, a engenharia genética como antropotecnologia, então, pegando o vocabulário do Peter Sloterdijk, ele chama essa nova eugenia como antropotecnologia, a engenharia genética como antropotecnologia, uma tecnologia cujo objeto de manipulação é o próprio corpo humano, não nos remete apenas a um passado recente de brutalidade e de dor. Estou dizendo o seguinte, que essa questão da engenharia genética não diz respeito apenas ao nazismo, o seu programa eugênico, que foi um programa de Estado. Na Alemanha nazista, a eugenia foi um programa de Estado. Existia lá a antropologia física, a antropologia, né? Ela foi construída como ciência, medição dos credos, para identificação dos traços de raça, então virou uma ciência e um suposto aprimoramento da humanidade passando por um suposto aprimoramento dos corpos. Isso é eugenia nazista. Ou seja, que a humanidade a qualidade da humanidade derivaria da qualidade dos corpos. Isso foi política de Estado no nazismo. Então, estou dizendo, a questão da engenharia genética nos remete não apenas a um passado nazista. Ela nos concerne também no que diz respeito e, de modo ainda mais profundo, a compreensão de que nós, enquanto entes humanos, fazemos de nós mesmos uma das questões mais decisivas e determinantes da nossa existência. Então, colocar a engenharia genética apenas no âmbito de um retorno de uma prática nazista é pouco, porque ela diz respeito a uma coisa mais profunda, que é o quê? A compreensão que nós mesmos fazemos de nós mesmos. Que é a questão sempre... Talvez não tenha questão mais importante do que essa. Nós somos, em larga medida, nós experimentamos a nossa existência, nós vivemos a nossa existência, em larga medida, determinada pela concepção que nós fazemos do que nós somos. Não é a natureza que guia os nossos passos. Não é a natureza que coloca o nosso ser no mundo. Nós estamos no mundo pelo mundo e com o mundo, porque nós somos seres no mundo. E o mundo sempre nos diz o que nós somos. Então, a engenharia genética, em muita instância, diz respeito a isso. A autocompreensão que nós fazemos de nós mesmos. A engenharia genética, na sua prática, supõe, ainda que ela não confesse, supõe uma determinada concepção do ser humano. Ela já atua
a partir de uma determinada concepção do ser humano. A prática aparece como engenharia genética, mas a concepção não. Então, todo esse meu esforço é para trazer a concepção que está autorizando, legitimando, possibilitando essa prática. Porque o cientista já opera no interior dessa prática sem ter, como todo o cientista é tolo. Ele só não é tolo na operação da sua ciência, mas o sentido da sua operação ele é tolo. Não é ele, a ciência é tola. Pode ser que o cientista não seja, que tem uma visão crítica do seu fazer científico. Mas a ciência não se coloca esse problema, porque se ela se colocasse, deixaria de ser ciência, passaria a ser filosofia. Né? Então, o problema é esse. A engenharia genética já acontece no interior de uma determinada concepção do ser humano, que diz assim, nós somos seres que podemos nos aperfeiçoar, porque a qualidade da nossa vida depende de uma determinação corpórea. Isso aí é que está dito. Isso aí está dito. Aí a gente pergunta assim, mas como assim? Como assim? A minha vida depende do meu corpo? E veja que isso tudo, essa visão, é calcionada pelo senso comum, calcionada pela ideologia dominante, que diz qualidade de vida. O que é? É qualidade do corpo. Quando nós poderíamos dizer assim, qualidade de vida é qualidade da alma. Não encontraríamos ressonância, porque a qualidade da alma depende de um labor que não tem remédio, que não tem coach, que não tem terapeuta, para apresentar os caminhos. Eu digo assim, não mude seu corpo, que você vai ter uma vida feliz. Como se saúde fosse ausência de doença. Eu digo, saúde é uma relação saudável com a doença e não ausência de doença, porque não é possível não ter doença. E a engenharia genética tenta, com esse canto da sereia, dizer que é possível. Fala, Dar, quer falar alguma coisa? Não, deixa eu colocar algumas coisas aqui. Eu fui sempre muito leitor de ficção. Foi. Gosto muito de ficção. Então, ficção é uma coisa que projeta... Você fala ficção, é ficção científica, você quer dizer? Claro, ficção científica. Tá. Então, eu vou aqui colocar uma coisa para você que é relevante. Por exemplo, você consideraria uma alteração genética, fruto da engenharia genética, retirar dos ameaçados de terem diabetes uma alteração no seu gene que evitasse essa eclosão de uma diabetes? Você acha isso um produto da engenharia genética? Se eu tivesse diante de mim, por exemplo, eu sou daltônico, né? Essa doença que meu filho tem é de fundo genético. Então, se alguém dissesse assim, Luiz, você está transportando aí um negócio que vai acometer os seus filhos e tal, e existe uma possibilidade de uma intervenção e seu filho não tem isso. Eu digo assim, como eu diria não? E por que eu diria não? É disso que se trata esse nosso empreendimento. Não, está aí, a discussão está aí, exatamente. É o canto de sereia. É o canto de sereia. Zeus diria para Prometeu, não. Prometeu diria para Zeus, sim, é este, nós estamos no céu. Só que agora, isso que tudo, antes do que está acontecendo hoje, por isso que o presente está iluminando o passado, isso tudo que é uma coisa meio esotérica, uma coisa dos deuses, hoje não, está aqui. Se é dos deuses, é nosso. E aparece com essa possibilidade que até então não era uma possibilidade, era uma coisa assim, de divagações do Dr. Frankenstein, da Mary Shelley, da 2001 e da revolta dos macacos, né? Que a gente pôs uma engrenagem em funcionamento, essa engrenagem voltou contra a gente, né? Que é um tema central da ficção científica. Né? O problema é a decisão que eu tomo, as consequências dessa decisão que eu tomo como produtora de futuro, é disso. É isso que Zeus está alertando a Prometeu. Sim, desde o momento que ele está no fogo para si. Então, esse é o tema, a gente vai trabalhar, esse é um dos vamos temas trabalhar que vai atravessar a nossa discussão. O tema é esse. Você tem hora para sair. Daqui a pouquinho. Vamos parar por aqui e a gente conversa mais calmamente no futuro. Tá bom, é boa ideia. Isso dá uma boa discussão. Essa discussão é para os próximos 4 meses, tá? Baseado em Ésquilo, Sófocles, Eurípides e Aristóteles. E esse meu textinho é só para mapear o conjunto de problemas que estão enervando e vertebrando
essa questão. Então, nós vamos voltar no próximo sábado, a partir dessa passagem que começa Engenharia Genética e a dimensão arquetípica. Nós temos 20 minutos com vocês. Tereza, preciso ouvir você, Tereza, diga aí. Eu adorei a aula e acho que tem aí essa questão da medida, né? Da desmedida, que vai aparecer nos textos, né? No Sófocles, sobretudo, né? Que parece essa questão que, vamos dizer, que perpassa essa ideia do humanismo, né? O humano como uma dimensão sem limites, né? Que nunca tem consciência do próprio limite, né? Que é a questão que está desde os trágicos, né? Sendo posta, né? Sendo O colocada. humanismo, ele entende o limite como opressão. E toda opressão... Como algo a ser vencido, né? Como algo a ser E extrapolado. toda opressão deve ser vencida, porque o humanismo não é outra coisa senão isso, autonomia, tal, né? A engenharia genética apresenta, tal como eu entendo, um possível lado sombrio desse empreendimento. Então, como seria possível negar o lado sombrio, mas nos beneficiar do lado luminoso? Essa é a questão, também. Onde está o limite, né? Onde está o jogo, né? Aí o Hegel dizia assim, não, mas o espírito mata no peito e resolve na sua contradição, porque ele resolve contradições. Mas há uma suspeita de que esse espírito hegeliano envelheceu, se aposentou. Ele morreu quando Deus morre. Então, essa frase, Deus morreu, ela também tem essa dimensão. De certa maneira, nós voltamos à orfandade, aquela orfandade que Adão e Eva experimentaram quando expulsos do Jardim do Éden, entendeu? Então, nós estamos, de certa maneira, voltando ao começo. Essa é a minha impressão, né? Que animou, foi essa impressão que animou essa minha leitura dos textos. Não é mais sério, Tereza? Desembuchei. Deus era, de certa forma, o que impõe o limite, né? À medida em que não está mais, ele, né, foi abandonado, superado, nós ficamos sem esse parâmetro, né, do limite. Então, se Deus está morto, tudo é permitido. E aí que está o problema. Onde é que a gente vai encontrar? Né? Aonde a gente vai se deparar com esse limite agora? Né? Onde é que estará? Um adversário, né? O adversário, o Deus grego é um adversário que, na sua diversidade, diante dessa adversidade, nós conhecemos a nós, né? Então, sem esse espelho, a gente nunca vai ter uma imagem fiel do que nós somos. Não tem espelho, né? Eu posso projetar qualquer fantasia, eu sou o mais belo do mundo, porque nenhuma dessas fantasias vão ser confrontadas com o espelho, porque não tem. Então, nós podemos esperar aí algum destino aí semelhante. E é interessante que já que o Dark falou dos filmes de ficção científica, eu não tenho inteligência para filme científico. Preciso ter sempre uma pessoa do meu lado para me dizer que sou meio burro, né? O André, ele sempre me ajuda, mas eu sou burro para isso, né? Mas tem um traço assim comum, que é exatamente esse. O tema da ficção científica é essa. Nós fomos nos empoderando enquanto técnica, criamos situações e as situações voltam contra a gente. Né? O Planeta dos Macacos, né? Aquele robozinho de 2001 e tudo mais. Você põe, sempre supondo que um espírito hegeliano vai conter todas essas criações, mesmo nas suas contradições, a serviço do crescimento do próprio espírito. Foi isso que Hegel disse, olha, foi assim que aconteceu. Eu digo assim, ok, Hegel, a sua explicação quanto ao passado é perfeita, mas não me garante que seja quanto ao futuro. É uma aposta no humano. Você mesmo disse, Hegel, que você é coruja que lança voo no entardecer, para reconhecer como um drone filosófico o que o dia construiu. E você está dizendo que amanhã vai ser apenas o desdobramento disso que esse dia realizou.
Você não é o filósofo do futuro. Você é o filósofo que nos dá o sentido do passado. Ok, Hegel. Mas quanto ao futuro? Mas O Nietzsche diz assim, ainda há muitas auroras para nascer. Diga, Dar. Luiz, o problema todo é o seguinte: a questão que o Hegel trata é um espírito do gênero. O gênero. A questão do gênero construído em ser Deus. Essa é a questão. O homem busca dominar completamente o gênero humano, completamente todas as forças da natureza e colocá-las a serviço dele, homem. Ele será onipresente, onisciente, onipotente como gênero. Esse é o problema. E o Hegel trata assim. Ele olha o passado como um construtor. Como um construtor. É isso. Deixa eu falar uma coisa. A dialética como a chave do construtor. Eu acho. É porque, o Dark... O que eu li do Hegel, só isso. Não, porque ele fala, ele usa um conceito lá na fenomenologia, talvez tenha sido o primeiro a valorizar isso. O Lacan vem diretamente, diz que o conceito ele é mão de Begierde. Begierde, que é traduzido por desejo. Então, ele fala assim, o desejo é como chama ele? O desejo é o que inquieta. Então, ou seja, o espírito é um desejo. Esse desejo faz o espírito se... A alma tem um desejo, e esse desejo nos inquieta, nos mobiliza. Isso vai engendrando a realidade do espírito subjetivo, do espírito objetivo dessa dialética, a coisa vai andando, ele percebeu que esse andar, em última instância, é o andar do espírito, que acontece com o espírito subjetivo e objetivo. Isso tem uma gramática e se realizou. Em última instância, o espírito estava em busca de si mesmo, da sua plena realização. Como uma semente de uma manga, bota na terra, o que ela quer? É realizar os seus potenciais e virar manga. Então, do início, o espírito era isso, e a história foi apenas a conquista do espírito diante de si mesmo. Né? Muito bem. Então, veja, era o desejo que vinha de encontro à natureza mesma do espírito, ou seja, realizar. Agora, o desejo, atenção, o desejo que anima a engenharia genética talvez não seja um desejo que vá de encontro à natureza íntima do espírito. Então, vai ao encontro. Não vai, encontro. Não, vai de encontro. Ao encontro? Não, vai de encontro. Vai de encontro. Então, essa é a suspeita. Que até então o desejo movia o espírito e fazia coisas, mesmo fazendo a guerra, mesmo fazendo a tortura, mas, em última instância, o que a tortura fez? A valorização dos direitos humanos. O que a guerra fez? A valorização da paz. Né? O Hegel chamou isso brilhantemente de astúcia da razão, né? O trabalho do negativo, onde aparece que só tem não espírito, não tem razão, só tem racional, mas ali estava operando em segredo. Né? Ou seja, então, o desejo, mesmo aquele perverso de destruição, ele, em última instância, estava a serviço do engrandecimento do espírito. Porque o espírito é capaz de conter a sua contradição e resolver dialeticamente. Agora, muito bem, eu pergunto, nós temos que olhar para esse desejo que quer engenharia genética e ver se, na sua etiologia mais profunda, ele é capaz de ir ao encontro do dinamismo mesmo do espírito ou ir de encontro a ponto de ameaçar fragmentá-lo. Essa é uma suspeita, a meu ver, legítima. É uma suspeita, a meu ver, legítima. Não ter essa suspeita na mente é um cientificismo tolo, como é tão tolo como os liberais que acham que o mercado tem uma lei imanente, uma mão invisível, que vai sempre funcionar respeitando as leis internas do mercado, o bem-estar de todos. É uma ingenuidade do mesmo tipo. Então, precisamos olhar, identificar esse desejo que quer engenharia genética, olhar para ele, identificar o seu dinamismo, identificar o dinamismo do espírito e ver se há uma incompatibilidade intrínseca a esses dois dinamismos. Eu suspeito que haja. E quero
lidar com isso. E foi mediante essa suspeita que eu estou visitando o texto e trazendo isso para vocês. Tá certo? Não vamos debater mais, porque eu vou tomar um banho e vou fazer lá o meu... Tá ótimo. Tá ok, Tá querido? ótimo. Mas esse é o nosso horizonte de preocupações. Tá certo, Margarete, Anita? Tudo bem? Tá. Então, Tá ótimo. Obrigada pela aula, Luiz. falou, Obrigado querido. também, Luiz. Obrigado. Ótimo. Estamos juntos, nós estamos viajando, hein? Nós estamos indo fundo nas questões ontológicas, né? Porque é isso que... Não só isso que nos resta, mas isso também nos resta, e vamos aproveitar essa oportunidade. Beijos e abraços. Um grande abraço para você. Muito bom, hein? Tchau, Boa noite. Um abraço. Até logo. queridos. Tchau.